O que é o inconsciente? Essa pergunta, ela está sempre associada ao interesse que nós podemos ter pela psicanálise. O inconsciente está muito associado ao nome de Freud e à própria psicanálise como um todo. Não há como, hoje, se mencionar o inconsciente, mesmo que possamos só fazer uma rápida menção, ter uma rápida impressão do que vem a ser ele, mas não há como dissociá-lo desde que ele foi proposto por Freud, do próprio Freud, do nome, do percurso, da figura de Freud e da psicanálise como um todo. Então são coisas muito associadas. Freud nos apresenta o inconsciente a partir de várias situações, mas eu gostaria aqui de destacar uma situação, uma circunstância que é muito interessante. Quando Freud, por exemplo, vai nos apresentar o inconsciente a partir dos atos falhos. O que são atos falhos? Por exemplo, é quando eu vou falar, qualquer pessoa vai falar uma palavra e no lugar de uma palavra que eu tenho a intenção de falar, eu falo outra. Aquela palavra escapa da minha boca. Quando eu vou chamar a pessoa por um nome, às vezes uma pessoa muito conhecida, íntima, muito próxima, eu troco o nome daquela pessoa. Quando eu guardo, por exemplo, as minhas chaves num lugar até então muito habitual e quando eu vou lá procurar por elas, as minhas chaves não estão lá, por exemplo, e aí eu me pergunto onde eu pus essas chaves, né? Então, os atos falhos são esses tropeços, é aquilo que rompe em mim e traz para mim uma surpresa. Por exemplo, com relação à fala, com relação às ações, temos diversas possibilidades de atos falhos. E Freud vai nos dizer que o ato falho tem íntima relação com o inconsciente. Ele é uma forma de apresentação do inconsciente em nós. Em que sentido? No sentido de nós começarmos a considerar que isto que me pega de surpresa, isto que muitas vezes pode me levar para o meu próprio avesso, eu tenho um discurso, por exemplo, muito bem encadeado, eu tenho um plano do que eu vou falar e de repente eu me vejo falando o contrário. Imagine, por exemplo, a seguinte situação, um rapaz que começa a se aproximar de uma moça, começa a namorar com essa moça, começa um relacionamento e num dado momento ele a chama pelo nome de uma outra pessoa, talvez até pelo nome da ex-namorada. Isso é um grande avesso, isso é um revirão, isso é um tropeço. Isso então é um ato falho. Freud vai nos dizer que isto que me pega de surpresa e que pode me demonstrar, pode me levar a um certo avesso, a ponto de eu começar a me perguntar: o que é isto que fala em mim? O que isto tem a ver comigo? Isto que está se manifestando em mim, isto é o quê? E mais ainda, que relação isto tem comigo? É por aí exatamente que ele começa a nos apresentar o inconsciente. Então, por esse aspecto da surpresa, por esse aspecto do tropeço. E isto tem muita relação também com o que depois ele vai nos propor como o complexo de Édipo. Nós não podemos esquecer que Édipo, o herói da tragédia e da lenda gregas, Édipo é uma palavra que vem de Oidipus. Oidipus significa, ao pé da letra, aquele que tem os pés inchados. Oidipus é, portanto, aquele que anda tropeçando. Imaginem o que é o andar de uma pessoa que tem um pé inchado. Nunca é um andar muito retilíneo, nunca é um andar muito forte, é um andar meio claudicante, ele tropeça. Então, quando Freud nos diz que nós todos somos habitados, somos atravessados pelo complexo de Édipo, ele está exatamente nos dizendo que nós todos somos habitados por isto que faz com que eu manque. Manque no duplo sentido, eu manco porque eu não ando muito bem, eu ando torto, e também no sentido da mancada, como por exemplo de um ato falho. Inconsciente é exatamente isto que me atravessa, que mostra uma certa estranheza em mim mesmo, sobretudo ali onde eu achava que era tudo muito conhecido, muito assegurado. Então, nesse sentido, inconsciente é um estranho que habita os espaços mais familiares em relação a mim. Isso que é inconsciente, o estranho que não é o estranho longínquo, não é o estranho do lado de fora, não é aquele estranho que eu aponto e acho que estou separado dele, livre dele. Muito pelo contrário, inconsciente é o estranho que me habita. E aí nós temos uma imagem, a meu ver, muito lúcida disto na nossa poesia, na nossa língua, Por exemplo, quando nós nos lembramos de Drummond e podemos pensar na pedra no meio do caminho.
né? Uma pedra que está posta no meio do caminho. Isto que é o inconsciente. Quando os pacientes vêm para a análise, eles começam a falar deles e começam a se deparar com as suas pedras no meio do caminho. Pedras em relação às quais eles já tinham um certo saber antes de virem para a análise e pedras que vão, curiosamente, surgindo ao longo da análise. Tem uma pedra no meio do caminho. Isso é inconsciente, mas notem, não é uma pedra que está ali atrapalhando o caminho e eu posso, portanto, esperar que o bom caminho seria um caminho sem pedras. A proposta de Freud sobre o inconsciente é nos fazer verificar que as pedras fazem parte do caminho. Elas não são intrusas do caminho, elas não são aquelas pedras que simplesmente atrapalham o que não deveriam estar no caminho. A grande questão é, para cada um de nós, como prosseguir, como caminhar, considerando-se que existem pedras no caminho e não esperando não tendo expectativa talvez muito idealizada de que a minha vida, minhas escolhas, minhas trajetórias pudessem funcionar como caminhos isentos de pedras, isentos de tropeços. Muito pelo contrário, o inconsciente é aquilo que está em mim e ele não se esgota. Então é uma pedra que sempre estará ali. Eu tenho então que aprender, de certa forma, a lidar com essa pedra, saborear essa pedra, extrair consequências importantes para mim das pedras que fazem parte do meu caminho.